Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero te fazer os nossos dois convites. O primeiro é para que você esteja comigo até o final desse vídeo. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração. Quero orar por você para que nós possamos fechar o nosso devocional debaixo de oração, de clamores a Deus. E também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16, um texto maravilhoso, com uma revelação profunda acerca do relacionamento nosso com Deus. Quem deu o primeiro passo nessa relação? Quem deu o primeiro passo para que nosso relacionamento com Deus viesse a acontecer? Já pensou nisso? Vamos então ao texto, vamos receber da palavra de Deus e assim eu te convido a abrir comigo a Bíblia. Vamos ler juntos e entender como que isso aconteceu. João 15,16, assim está escrito. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foi você que escolheu Deus. Não foi você que escolheu estar com Deus. Deus escolheu você primeiro. Deus é quem te escolheu. Ele te elegeu. Nós pensamos muitas vezes, olhamos para Deus como se fosse alguém que foi eleito por nós. Nós elegemos, escolhemos um Deus para nós. Até mesmo algumas percepções filosóficas, algumas cosmovisões pensam sobre a ideia de que o homem criou Deus da sua própria imaginação e o homem é que escolheu Deus. Existem também aqueles que escolhem deuses ao seu próprio prazer. A grande verdade é que qualquer Deus fora do Deus eterno todo-poderoso que se apresenta em Cristo Jesus por nós, não há outro Deus, não há Deus além do Senhor Jesus. Ele é o único Deus, o único Senhor e Salvador, que se apresenta para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Fora dele, tudo é falso, tudo é mentira. Não há qualquer outro Deus, não há qualquer outro mito, nenhuma outra divindade que possa receber o título, o nome e o reconhecimento como Deus. Isso posto, eu quero que você entenda algo muito importante. Foi Deus que te escolheu. Você foi escolhido por Deus. A palavra diz, numa outra passagem, que o Senhor nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Ou seja, em nós não havia nenhuma inclinação na direção de Deus. Por mais que alguém possa se achar bom, justo, honesto, de fato, e a grande realidade que a Bíblia nos apresenta é que ninguém busca a Deus, ninguém vai até Deus se Deus primeiro não tocar a vida daquela pessoa como alguém que foi escolhido por Deus. E também a palavra nos ensina, Jesus, numa passagem muito importante, ele volta para os seus discípulos e diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e reconhecem e elas me seguem. Ou seja, se você de fato é alguém que Deus escolheu, eleito por Deus, você vai reconhecer a voz de Deus e o seguirá na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a única forma de nós termos a convicção da escolha que Deus fez quando Ele olhou para mim e para você e nos amou primeiro. E essa escolha Deus fez. E Ele fez e nos deu o arbítrio, o livre arbítrio de recebermos, aceitarmos essa verdade ou não. Não quero entrar em qualquer tipo de questão teológica, mas eu quero que você entenda assim, de fato, se Deus não mover o Espírito dele em nosso favor, nós não converteríamos a Ele. A palavra diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra também nos ensina que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo.
E não é só o dizer da boca para fora, ler uma frase e repetir, qualquer uma pessoa pode dizer, mas reconhecer verdadeiramente o senhorio de Cristo somente quando nós somos movidos pelo Espírito Santo. E dessa forma, você sabe que você sim é um filho de Deus, escolhido e eleito. E aqueles que não recebem, aqueles que rejeitam a Deus, de fato, eles não são filhos de Deus, são criaturas. Sim, todos nós nascemos como criaturas de Deus, mas a nossa filiação acontece em Cristo Jesus. Parece um texto muito exclusivista, sim, parece uma fala muito exclusivista, mas essa é a verdade que nós não podemos abrir mão dela, porque de fato o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé, o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que nós cremos, na revelação de Deus em nosso favor. Se uma pessoa não crê em Deus, não crê que Deus existe, não reconhece o senhorio de Deus, é uma pessoa que de fato não deseja ter um relacionamento com Deus e, portanto, ela rejeita a Deus. Quando Deus cria o homem e entrega o livre-arbítrio ao homem, Deus criou a possibilidade dele mesmo ser rejeitado pelo homem. E você certamente deve conhecer muitas pessoas que têm rejeitado a Deus, têm rejeitado a sua palavra, têm rejeitado a Cristo. Não se pode dizer que tem Deus na sua vida, que você reconhece Deus, se você não reconhece Jesus, se você não reconhece a palavra de Deus. Essa é a verdade. Nós não podemos abrir mão dessa verdade, por quê? Porque fora disso só há engano. Muitas formas de engano para remover aquilo que Deus plantou no nosso coração, que é o desejo de encontrar com aquilo que é transcendente e sobrenatural. Em todas as culturas da Terra, em todos os povos, os estudos antropológicos que já foram feitos até hoje, nos povos mais primitivos, todos, sem qualquer exceção, havia algum tipo de culto, algum tipo de reconhecimento que há um Deus criador de todas as coisas. Em todas as expressões de povos que já foram encontrados, estudados na Terra, todos eles tinham ali uma expressão de fé, porque Deus plantou isso no coração do homem. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. E o que isso quer dizer para nós? Que, de fato, Deus deu a todo e qualquer ser humano a possibilidade de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Deus. E, ao mesmo tempo, Deus deu a cada ser humano a responsabilidade por essa decisão. O nosso relacionamento com Deus, ele é, em primeiro plano, uma ação de Deus em nossa direção. O primeiro, aquele que primeiro se moveu para que essa relação acontecesse foi Deus. Porque Ele nos criou, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele entregou o seu próprio Filho para o perdão dos nossos pecados. Deus fez tudo o que era necessário de forma plena e abundante para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele, sermos salvos, restaurados, resgatados e termos uma eternidade com Ele. Então, de fato, quem trouxe e tomou a primeira decisão na direção desse relacionamento foi o próprio Deus. Por isso que o texto que nós lemos aqui em João 15,16 diz, porque eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi. Então, coloca no seu coração essa verdade. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Porque se você está até agora aqui nesse vídeo, é porque isso queima o seu coração e essa verdade te enche de fé e de propósito para prosseguir a sua jornada. Pai querido, muito obrigado por cada pessoa que está comigo aqui nesse momento. Pai querido, revela sobre a vida de cada homem e mulher que está aqui comigo, Pai, ouvindo esta mensagem, cada criança, cada pessoa que tem recebido essa mensagem, revela-te, Pai,
como um Pai amoroso, pleno e perfeito, e a cada um revela, Pai, esse chamado, essa escolha que o Senhor tem feito para que nós nos tornemos filhos do Senhor, filhos amados do Senhor. Que ninguém, nenhum desses que estão comigo nesse momento de oração, Pai, saia desse momento aqui e comece o seu dia e parta diante, Pai, dessa mensagem, sem ter firmado em seu coração essa convicção de que é escolhido por Deus, que Deus o amou primeiro, que antes dele mesmo existir, o Senhor já tinha preparado todas as coisas para que esta pessoa que está aqui comigo pudesse receber filiação, salvação e eternidade para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós continuamos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dessa palavra procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.